Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Mecanismos alquímicos da realização do éter. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, que a paz e a graça estejam conosco. Foi-me solicitado, pelo Conselho dos Anciãos, para vir, entre vocês, a fim de tentar explicar-lhes os mecanismos alquímicos que se produzem, atualmente, resultantes, como isso lhes foi explicado pelo Arcanjo Anael, da mescla, da interação, entre o que foi chamado de onda da vida e a vibração do supramental, ou luz vibral. O que se desenrola poderia ser denominado uma realização do éter ou, em linguagem ocidental, uma transubstanciação. Isso corresponde a uma modificação importante, ou a uma mudança radical, se vocês preferirem, entre o que acontece entre a estrutura que vocês conhecem na qual a sua consciência está, que é um corpo físico, e a nova estrutura que está em ressonância e diretamente ligada à ação e ao desdobramento da luz vibral, assim como à ação e ao desdobramento do manto azul da graça, assim como a onda da vida. Isso se traduz, já, para vários de vocês que vivem esses processos, por sensações incomuns. Essas sensações, certamente, nem todas agradáveis, implicam em uma modificação radical da sua consciência. Convém apreender-se de que o que se desenrola em vocês, e ao redor de vocês, é um processo perfeitamente normal, no que visa restabelecer o retorno do supramental, tal como Sri Aurobindo havia explicado, assim como vários caminhos iniciáticos e de transformações da consciência, vivenciados desde tempos imemoriais, que isso tenha sido relatado no Oriente ou no Ocidente, de certo número de manifestações suprassensíveis, de manifestações místicas ou espirituais, em ressonância com a aquisição, digamos, de um estado de ser novo. Até agora, isso não se acompanhava de modificações mais importantes do que aquelas que foram descritas, devido ao confinamento da Terra. A Terra que foi liberada, que lhes dá a possibilidade, a vocês também, de serem os liberados viventes e de manifestar a sua consciência, em um espectro que nada mais tem a ver com a consciência ordinária, nem mesmo com as experiências extraordinárias, mas, sim, para estabelecer-se em novos espectros de vida, em algo que é liberado, onde não existe mais a menor possibilidade de confinamento. Isso é para ser vivido. E eu insisto nisso. O conjunto dos processos visando a realização do éter foi manifestado, para alguns de vocês, já, desde mais de um ano, com relação à realização da visão etérea, diretamente conectada, eu os lembro, ao que foi chamado de ativação do 12º corpo e, em parte, do 11º corpo. A visão etérea, como lhes foi explicado, devia chegar ela mesma a acessar, para levar a visão do coração, uma visão que nada tem a ver, obviamente, com o que é chamado de terceiro olho, uma visão sem visão, ou seja, sem olhos, sem visão mística, mas uma visão real e direta, vibratória, tal como ocorre nas outras dimensões. A modificação que é induzida no seu corpo recorre à circulação de energia, que é, de longe, diferente do que ocorreu até aqui. A ampliação desta circulação de energia está, de um lado, conectada ao que está colocado em meio ao que é chamado de chakra do baço e chakra do fígado, ou seja, ao manto azul da graça, mas, também, a colocação em movimento, eu diria, específica, da lemniscata sagrada. Esta colocação em movimento da lemniscata sagrada desencadeia um processo de aceleração das forças etéreas, convencionais e conhecidas neste mundo, induzindo sua própria autotransformação e sua própria autocombustão. Isso se insere também, desde o aparecimento da onda da vida, por uma alquimia profunda desse corpo etéreo, recuperando, de algum modo, os espectros de frequência e de manifestações que haviam sido retirados da humanidade. Vários místicos, vários seres, realizados ou liberados, descreveram algumas dessas manifestações.
Eu irei remetê-los, para isso, ao primeiro de nós que deu, há vários séculos, o conjunto das descrições referentes também ao que é chamado de canto da alma, de canto do espírito, ou Antakarana, fazendo parte dos diferentes poderes da alma, nomeados Siddhis. Este autor foi Patanjali, em seus Yoga Sutras, onde ele explicava perfeitamente o que acontecia durante o despertar da Kundalini, durante a descida da Shakti, ou ainda, durante as modificações da consciência. Hoje, o processo se completa, de maneira considerável, justamente por esta capacidade da Terra, que carrega este corpo, para ser liberada. Vocês têm então, cada um de vocês, estágios diversos e graus diversos, dos mecanismos que se implementam, no interior do seu corpo físico, no interior das suas estruturas sutis, e que necessitam, como vocês podem imaginar, de uma série de reajustamentos, mais ou menos fáceis. O que faz esta facilidade, ou esta dificuldade, é apenas a ação do seu próprio mental questionador e reflexivo. Como para a onda da vida, esta transubstanciação, que corresponde a um etéreo profundamente diferente, resultando em capacidades profundamente diferentes, em uma forma profundamente diferente, revela-se segundo algo que está codificado, no mais profundo da célula, que vocês nomeiam o DNA. Não há, portanto, como interagir com isso. Eu diria mesmo que o mental pode representar um freio enorme, para querer tentar apropriar-se ou explicar o que se desenrola no interior do corpo. Como eu lhes disse, já, desde alguns meses, se vocês permanecerem tranquilos, se vocês deixarem como está a atitude de não intervir, o processo alquímico de realização do éter irá ocorrer independentemente de qualquer ação da sua parte, independentemente de qualquer mobilização da sua consciência, porque é a onda da vida, mesclada à onda supramental, que irá lhes permitir viver a mutação final da sua consciência e a liberação da sua consciência, em meio ao confinamento deste corpo. Não há então, nem que querer reagir, nem que querer compreender, nem que querer dirigir, nem que querer explorar o que quer que seja dos processos que acontecem. Eles se estabelecem, de maneira natural, seguindo um plano pré-estabelecido, uma constituição pré-estabelecida, cujo plano da forma está, de algum modo, inscrito no seu DNA. Este DNA que foi cortado, justamente, desta capacidade e para o qual as núpcias celestes, a ação da radiação do ultravioleta, assim como, agora, a liberação da onda da vida da Terra, permitem concluir esta transmutação alquímica do seu éter. Esta transubstanciação, porque é uma, vai se realizar em um tempo extremamente curto, guiando-os, além das manifestações fisiológicas, para uma série de percepções inéditas, vivenciadas tanto neste corpo, como em suas interações com o ser humano, com a natureza e com o conjunto do seu ambiente. Mais do que nunca, a sua consciência estará deslocalizada. Mais do que nunca, vocês irão aperceber-se de não ser uma personalidade que se observa ela mesma, mas de ser um observador que observa a personalidade e o corpo agir. Naqueles momentos, convém, o máximo que vocês puderem, realizar um silêncio do mental. Vocês irão compreender, na realidade, muito rápido, que se um mental intervém, o processo que estava em curso, interrompe-se. Se existir a menor vontade de explicação ou de compreensão, a vivência do que está para viver não poderá se realizar. Existe, naquele nível, um processo específico, visando guiar o mental e extraí-los da interrogação quanto ao sentido do que é vivenciado. Assim que vocês derem esse primeiro passo, vocês irão constatar, de maneira extremamente rápida, que a sua própria consciência se libera da personalidade, que a sua consciência não está mais limitada a este corpo, não está mais limitada a este confinamento, mas irá dar-lhes a viver um sentimento de liberdade que vocês jamais conheceram. É o que é chamado de liberação. Quaisquer que sejam as manifestações ligadas ao caduceu de Hermes, quaisquer que sejam as manifestações ligadas ao crescimento das asas etéreas, quaisquer que sejam os mecanismos de jorro da onda da vida do seu corpo, quaisquer que sejam as percepções vibratórias, e, como eu lhes disse,
de vibrações, de estremecimentos e de arrepios deste corpo. Se vocês aceitarem o que acontece, vocês irão constatar, de maneira extremamente clara, extremamente precisa e de maneira extremamente presente, que vocês não são nem este corpo, nem esta consciência, nem mesmo deste mundo. Assim se realizam, para a consciência, os mecanismos ascensionais que lhes foram abordados, desde alguns dias. Esta transubstanciação não tem necessidade do seu mental, ela não tem necessidade da sua participação emocional e, menos ainda, da sua compreensão. O que se vive é, portanto, totalmente independente de um processo de focalização da consciência, até mesmo da observação do que acontece. Se vocês chegarem a estar nesta neutralidade, esse processo de transubstanciação irá ocorrer, em vocês, de maneira extremamente rápida, neste período anunciado por Maria e que vai, o que foi confirmado pelo arcanjo Anael, até 20 de junho. Se, durante este período, vocês deixarem trabalhar o que trabalha em vocês, a sua consciência irá se deslocalizar cada vez mais facilmente, propiciando-lhes, por um lado, entrar em contato com as outras dimensões que virão até vocês. O canal mariano, ativado, irá permitir-lhe sentir o que vocês nomeiam presença ou entidade, do lado esquerdo e na parte superior do seu corpo, assinalando a presença de seres de luz, em meio à sua consciência. Isso poderá se traduzir por diferentes modos de comunicação, tanto por uma audição direta, como por uma clarissenciência, como por uma clarivisão, muito além da clarividência, ou ainda pelo que vocês poderão chamar de escrita dita automática, permitindo-lhes exprimir o que tem para exprimir os seres com os quais vocês estão em contato. Naturalmente, em meio a esses contatos, podem se manifestar elementos de ansiedade, devido a esse primeiro encontro e devido a esses primeiros encontros, que podem atrair elementos de medo ou de dúvida para vocês. Se vocês deixarem agir o que se desenrola, se vocês permanecerem tranquilos, o que alguns de vocês percebem, por exemplo, à noite, ao nível da sua cabeceira, nos pés da cama ou acima, no teto, irá se constituir de maneira muito mais viva e irá mostrar-lhes, pela visão etérea ou pela visão interior, mecanismos que, até agora, eram perfeitamente excepcionais para vocês. Isso irá se tornar, cada vez mais, o seu cotidiano. Há, efetivamente, como isso foi dito, uma interpenetração das dimensões, que vai ocorrer de maneira cada vez mais flagrante, cada vez mais consciente, cada vez mais direta e cada vez mais evidente. Retenham que, durante essas experiências, e que, durante essas vivências, o mais importante é imergir-se em meio à consciência e não em meio ao mental ou a reações, de qualquer natureza que seja, que, evidentemente, como vocês compreendem isso, iriam bloquear a própria experiência e impedi-los de chegar ao que é para chegar. Todas essas presenças, todos esses contatos, todas essas manifestações corporais e sutis, traduzem a interpenetração das dimensões e a realização do próprio éter, ou seja, esta famosa transubstanciação. É durante a vivência desses mecanismos vibratórios, em outros planos e doravante neste corpo que vocês habitam, que lhes será dada a prova indubitável de que vocês não são nem este corpo, nem esta consciência, nem esta personalidade, nem mesmo deste mundo. É uma realidade que será, para alguns de vocês, extremamente desconcertante, extremamente assustador. Mas se vocês guardarem presente na sua mente o que eu acabo de dizer-lhes, se vocês se ajudarem do que eu acabo de comunicar, a saber, a integração de passagens consistindo simplesmente em colocar as suas mãos em locais específicos do seu corpo, vocês irão constatar bem depressa que esses contatos, que essas modificações do seu corpo, irão se apaziguar e entrarão, muito rápido, em uma normalidade que irá permitir-lhes viver isso na consciência a mais iluminada, a mais livre, a mais em alegria e a mais em amor possível. O que vocês encontrarão são as suas moradas da eternidade. O que vocês encontrarão é a sua eternidade. Como lhes disse Mahananda, Shanti Nilaya, a morada da paz suprema.
Mas, para viver a morada da paz suprema, é preciso que a interrogação do mental, quanto a uma explicação, quanto a uma dúvida, quanto a uma incerteza qualquer, deixe-os em paz. Cabe a vocês, portanto, trabalhar nisso, fazer o que lhes parecer justo para limitar a influência do seu mental, das suas emoções, a fim de viver, em uma imersão a mais total, na nova dimensão, o que, doravante, é levado a generalizar-se. Quaisquer que sejam as circunstâncias deste mundo, como isso foi dito a vocês, o mais importante, para sair das circunstâncias deste mundo, ali mantendo a estrutura deste corpo, enquanto isso for necessário, a melhor forma é viver esta consciência nova. Viver esta transubstanciação, na consciência, sem mental, sem emoção. As manifestações do seu corpo etéreo, que isso seja o nível das extremidades, que isso seja o nível das costas, que isso seja o nível dos órgãos, vão se tornar cada vez mais intensas, obrigando-os, literalmente, a modificar alguns hábitos comportamentais, quanto à alimentação, quanto ao sono, quanto também às suas relações entre os seres. Vocês irão se aperceber, por vocês mesmos, de que existem vibrações e relações interpessoais que vão se tornar muito mais fáceis, e outras, muito mais difíceis. Há, aí, um elemento e um fator importantes. Não julguem o que vocês vivenciam, não julguem o que vive o seu irmão ou a sua irmã, porque cada um, eu os lembro, tem um futuro diferente em meio à transmutação que está em andamento. Algumas vibrações vão se tornar incompatíveis. Algumas consciências vão se tornar incompatíveis. Outras irão se tornar compatíveis. Muito além do que foi dito a vocês, em relação ao casamento místico, ou à união com o duplo, vocês irão realizar mecanismos de fusões cada vez mais conscientes, que isso seja com entidades de outras dimensões, com a luz, com seres, chamados de irmãos e irmãs, presentes sobre esta terra. Vocês terão, cada vez mais frequentemente, lembranças do que vocês fazem à noite, muito além de um simples sonho, muito além de simples projeções, nos sonhos, dos inconvenientes do dia anterior, ou do revivido nos dias anteriores. Vocês irão começar a viver a sua multidimensionalidade, sem deixar este corpo, para aqueles que não tiveram, ainda, a oportunidade de deixá-lo para viajar no veículo de estado de ser. Tudo isso estará misturado. O que quer dizer, também, que em meio às suas ocupações, às suas atividades, mesmo as mais espirituais e habituais para vocês, haverá uma série de transformações, levando-os, às vezes, a modificar seus equilíbrios de vida, a modificar seus ambientes, por vezes de maneira extremamente importante. Isso não irá resultar de uma decisão do seu mental, nem resultará de uma decisão das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas sensações, mas, sim, de uma ação direta da consciência e, em particular, desse corpo etéreo, realizado, e novo para vocês. Cabe a você se fiar, não em suas intuições, não nos seus interesses, mas no que irão desencadear as percepções vibratórias que vão chegar à sua consciência. É preciso seguir, doravante, o que se vive, e não o que se pensa. Este aprendizado irá se realizar tanto mais facilmente se vocês não deixarem mais interferir o seu próprio mental, e a sua própria necessidade de explicação ou de ser tranquilizado. Lembrem-se, se vocês derem um passo a este estado, a sua consciência irá mostrar-lhes, claramente, que vocês não são mais a personalidade. Vocês irão viver, naquele momento, a situação do observador, a presença, e até o absoluto, sem qualquer dificuldade. A vivência destes diferentes estados, ou deste último, tornou-se possível pela possibilidade, mais ou menos grande, de deixar o que nós denominamos, e o que vocês denominam, o mental, de deixar o que vocês chamam de crenças, de apegos, quaisquer que sejam. Através da própria experiência da sua consciência, induzida, eu os lembro disso, por esse novo éter, por essas novas forças etéreas, manifestando-se no seu próprio corpo etéreo, vocês terão a possibilidade de darem-se conta, por vocês mesmos, de que algo de incomum está prestes a chegar.
Tudo isso contribui, durante este período, para instalar-se, de maneira cada vez mais patente, em sua nova consciência, em sua nova morada, em sua nova eternidade, e nos processos que foram nomeados ascensão ou translação dimensional. O conjunto dos yogas da unidade, do yoga da verdade, e do yoga da eternidade, que eu comuniquei a vocês, representa, em seu conjunto, meios extremamente simples, utilizando a gesticulação do corpo para realizar esta translação, o máximo possível, na doçura, NDR. O conjunto das práticas do Yoga da Verdade, comunicado em 2012, incluindo o Yoga da Unidade, está apresentado na coluna Protocolos Prioritários do nosso site. O Yoga da Eternidade, por sua vez, foi apresentado por um amigo em suas intervenções de 12 de abril e de 07 de maio de 2012, e as posturas ali associadas estão descritas na coluna Protocolos Prioritários / Integração de Passagens. Eu os lembro de que nada a fazer, ao nível mental, de que nada a empreender, ao nível de explicação, mas que é perfeitamente possível, e desejável, utilizar o seu corpo como um sistema de ressonância, em relação a este novo éter e a este novo corpo de transubstanciação. É assim que vocês irão realizar, da melhor maneira, esta transformação, final e última, que é a sua. De acordo com a sua progressão, e de acordo com a sua capacidade para abandonar-se à luz, ou para viver o abandono do si, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada vez mais evidente e fácil, que isso seja em suas vidas, que isso seja no restante da sua personalidade, porque as dúvidas e os medos serão transcendidos, eles próprios, pela ação do que desenrola atualmente. Durante este período anunciado por Maria, NDR, ver a intervenção de Maria de 17 de maio de 2012, e em seguida, no período que vai conduzi-los até 20 de junho, vocês irão viver esses processos de maneira cada vez mais importante, com uma alegria cada vez mais considerável, a partir do momento em que vocês não resistirem, que isso seja ao nível mental, ao nível dos seus apegos, ao nível das suas crenças, ou ao nível, ainda, dos seus próprios medos. Tudo irá se tornar cada vez mais fácil. A deslocalização da consciência, o próprio sentimento da presença, irá desencadear esta facilidade, ela mesma. Lembrem-se de que vocês não podem agir, de maneira alguma, por uma explicação, por uma vontade da pessoa, ou ainda, por uma ação do mental ou do emocional. É, justamente, a cessação de todos esses fatores que vai permitir realizar esta alquimia, de alguma forma, sozinha, propiciando-lhes viver tudo o que eu acabo de enumerar. Eis o que os anciãos me pediram para transmitir-lhes, de coração a coração. Retenha que o Yoga da Unidade, que eu comuniquei a vocês desde há alguns anos, e o conjunto dos ensinamentos seguintes, são muito exatamente os mais adequados, simplesmente pela estrutura e pela posição do seu corpo, para viver o que é para viver, na liberação da consciência que está em andamento. Estão aí as palavras que eu tinha de pronunciar. Eu vou passar a vocês, agora, a palavra, se vocês tiverem perguntas em relação ao processo de transubstanciação que está em curso, atualmente, esse processo de realização do éter. Pergunta: esse processo pode ser realizado, se estivermos na personalidade e não no si? Ele será tanto mais fácil se vocês se tornarem de novo como uma criança. A criança vive o que é para viver, ela não procura explicar, ela não procura compreender, ela não procura projetar. Ela está instalada, permanentemente, no que ela é. Nesta circunstância, então, a personalidade não é um obstáculo. Pergunta: perceber-se no centro do coração, e no centro do corpo de luz, isso corresponde ao ser. Aquele que vive isso sabe pertinentemente se ele está no ser. Não pode existir questionamento quanto à presença, quanto à vivência do si. O que questiona, neste caso, é, evidentemente, o mental, que quer se apropriar ou explicar o que ele vive. Pergunta: esta prática de centramento no coração e nos corpos sutis é compatível com o que acontece atualmente?
Qualquer focalização e qualquer atenção da consciência, colocada em um dos pontos do corpo, corresponde ao estabelecimento do si, como nós explicamos isso, durante anos, com relação às estrelas e às portas, assim como nas núpcias celestes e nas 5 novas frequências do corpo. Hoje, é preciso parar com esse tipo de prática. Apenas permanece o seu corpo, enquanto ressonador. Se a sua consciência, ou a sua atenção, se colocar em um desses pontos, vai existir necessariamente uma aplicação do mental e da vontade, o que irá contra o processo de realização do éter, ou da transubstanciação. Pergunta: convém então levar a atenção em todos os lugares e em nenhum lugar, ou seja, não se fixar em nada? O melhor é em nenhum lugar. Eu creio que isso foi demonstrado, por palavras por vezes veementes, pelo absoluto, NDR, BD. Lembrem-se, em tudo o que eu posso lhes dizer e lhes disse, sobre esse desenvolvimento particular da fusão dos éteres, com relação ao seu corpo e à sua consciência, doravante, nenhuma interferência do seu mental, em qualquer das suas ações, poderá ser eficaz. Vocês irão constatar, bem depressa, que a atenção colocada não importa onde, que a atenção, ou a vontade do que quer que seja, bloqueia sistematicamente esse processo de realização do éter. A colocação em movimento do corpo, através das posturas, dos gestos, fazendo parte do yoga da unidade, do yoga da eternidade, ou do yoga da verdade, é uma ajuda, porque não é um mental que intervém, mas a colocação em ressonância do seu próprio corpo físico, denominada onda de forma. Onda de forma que não é influenciada por qualquer emoção ou por qualquer mental. Em relação à sua pergunta, se você quiser estar centrado no coração, então, coloque a sua mão sobre o seu coração, mas não coloque a sua atenção sobre o seu coração. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, eu terminarei com essas palavras que são, de alguma forma, preceitos e conselhos. A luz, em sua vibração, o amor, em sua vibração, são inteligência. O amor e a luz não têm necessidade de qualquer inteligência exterior. Em todas as dimensões unificadas, esta inteligência da luz torna-os livres, porque vocês não têm cérebro, vocês não têm vontade, vocês obedecem, simplesmente, ao que vocês são, e não ao que vocês acreditam ou pensam. Tornar-se-á o mesmo neste mundo. Isso decorre diretamente da sua liberação e da liberação da Terra. Todos os mecanismos e os modos de funcionamento, que lhes eram conhecidos, devem ser deixados de lado. Naturalmente, esses mecanismos irão lhe servir sempre para assegurar o que vocês têm que assegurar em sua vida cotidiana. Mas não misturem o que resulta da sua vida cotidiana ao que se vive no plano da vibração e da consciência não ordinária, que nada mais tem a ver com a vida cotidiana. Vocês irão constatar que, se vocês não procurarem explicar, compreender, racionalizar, vocês poderão perfeitamente estar em uma atividade ordinária e viver este extraordinário, porque a sua consciência irá se colocar em outros lugares além do que se faz, em outros lugares além deste corpo, enquanto mantendo a atividade coerente que vocês estavam prestes a praticar. Isso irá se tornar cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês cessarem de querer interagir com o que chega. Lembrem-se disso. Isso irá permitir-lhes ganhar um tempo precioso, em termos humanos, no que se instala agora, e que vai se instalar cada vez mais depressa, como lhes foi anunciado pela própria Maria. A ação do manto azul da graça vai se tornar cada vez mais intensa. A visão etérea fará aparecer, para vocês, partículas adamantinas, organizadas de maneira muito mais sistemática do que antes, que isso seja para agenciar seres de luz, embarcações interplanetárias de luz, ou, ainda, seres de luz entrando em contato com vocês, à noite ou em qualquer outro momento.
A sua consciência não estará mais confinada, de qualquer maneira, salvo se vocês mesmos decidirem permanecer confinados, salvo se vocês mesmos fizerem intervir e interagir o seu mental, as suas emoções, os seus afetos, as suas crenças, ou as suas vontades. Cabe a vocês, como sempre, decidir aí onde vocês querem estar, o que vocês são, e o que vocês se tornam. O que se decide é, ou o seu mental, ou a sua vontade, ou a luz. Não há outra escolha. A partir daí, resulta todo o resto. A explicação e a compreensão não irão substituir, jamais, doravante, a vivência, e cada vez menos. Não pode existir a menor justificação ao que vocês são, neste mundo. Há, como lhes foi dito, um princípio de separação, uma ausência de continuidade, entre a consciência ordinária e a consciência absoluta. Hoje, o que acontece é realmente o seu retorno à eternidade. Como vocês querem encontrar os meios, ao nível da personalidade, para explicar ou compreender o que quer que seja do que lhes é totalmente desconhecido? Há apenas passando, com facilidade, neste desconhecido, que vocês poderão, naquele momento, realizar a passagem nos dois sentidos, mas não antes. Eu os empenho, portanto, a realizar a integração de passagens, como eu a transmiti, NDR. Ver o protocolo Yoga da Eternidade. Integração de passagens, na coluna Protocolos a praticar do nosso site. Façam isso, porque colocar o seu corpo nessas ressonâncias irá facilitar tudo o que eu acabo de explicar. Não é qualquer ação do seu mental, qualquer atenção do seu mental, que poderá substituir o que eu transmiti a vocês. Do meu coração ao seu coração, eu lhes dou a paz e o amor que vocês são, e que nós somos. Comunguemos, juntos. Um amigo lhes diz até breve. Compartilhamento da dádiva da graça. Mensagem atemporal.